bem com vocês? Vocês estão bem? Estão felizes? Estão abençoados em nome do Senhor Jesus? Eu espero que sim, espero que estejam bem felizes e abençoados, mas para você que tenha respondido ou que não se sente, talvez você nem teve forças para responder, não se sente dessa maneira, nenhuma dessas três coisas, eu declaro sobre você neste dia que Jesus é a solução. Eu nem sei qual é o problema, nem qual é a questão, mas eu sei que Jesus é a resposta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a fonte de todas as coisas que nós precisamos e só Ele, somente Ele pode te fazer se sentir melhor, bem, feliz, abençoado e Ele não precisa de mais que um instante para fazer isto, basta abrir o seu coração e pedir a Ele que venha de encontro à sua necessidade, à angústia do seu coração, da sua alma, para que Ele faça tudo ficar diferente a partir de então. Eu espero que isso aconteça e que esse vídeo venha contribuir para que você se sinta dessa maneira, melhor, mais feliz, mais abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos, estou aqui após 2 semanas sem lançar nenhum vídeo e foi mesmo por questões que nós preferíamos não ter enfrentado. Infelizmente nós tivemos 2 perdas, uma em cada uma dessas semanas em que eu não gravei. Uma na família do meu marido, um primo do meu marido e depois um primo meu na minha família, que na verdade a família dele é a minha e a minha é a dele, então foi uma perda que nós experimentamos juntos. Foram perdas, né? 2 perdas que nós enfrentamos juntos. E não é nem que eu não tenha querido gravar, porque a gente sabe que nós que ficamos temos que prosseguir, mas a verdade é que aconteceu de eu ter preparado isso, essa ministração, muito de acordo com aquilo que eu experimentei essas 2 semanas, vendo, vivendo, passando por essas 2 situações. E o momento de gravar foi esse. Depois de eu ter aprendido a lição durante essas 2 semanas, com uma perda após a outra, depois de Deus ter falado ao meu coração a respeito disso, e eu creio que para que você que está me assistindo também pudesse receber essa palavra, talvez você esteja passando por uma situação como essa e precise dessa palavra, para que isso chegue a pessoas que tenham passado por situações iguais e que precisem dessa palavra. Nós já temos um vídeo aqui no canal que fala sobre a morte, inclusive vou deixar o card aqui para quem quiser depois conferir. Mas hoje eu trago um aspecto a mais a respeito dessa tribulação, dessa tristeza tão grande que é a morte de alguém que a gente ama. São lições que eu aprendo com a morte e a relação dela com o legado. Hoje nós vamos falar sobretudo sobre legado. Eu não posso deixar de pedir a você que não é inscrito no canal, que se inscreva, que ative as notificações, que também deixe o seu comentário, que curta o nosso vídeo e compartilhe com alguém que esteja necessitando dessa palavra. Hoje eu vou ser bem sucinta nessa questão, porque eu quero de fato ir para o foco sem perder nada daquilo que eu tenho recebido, sabe? Passar para vocês de fato tal qual eu recebi de Deus, de uma maneira assim que não falte nada, que seja completo, porque isso tem me acalentado nesses dias. Queridos, eu participei de 2 despedidas, né? Nós pode mais chamar de velório na maneira como as coisas estão acontecendo, né? Até pela própria pandemia, mas foram 2 cerimônias de despedida. E, incrivelmente, apesar de não ter relação uma com a outra, serem de pessoas que não se conhecem, de 2 famílias distintas, foram 2 cerimônias muito parecidas. Foram 2 mortes que foram sentidas de maneira muito parecidas. Porque eu sei que a morte é sempre lamentada, isso é verdade, mas a gente não pode negar que há pessoas que fazem uma diferença enorme no mundo e que o baque é muito grande e que inúmeras outras pessoas sentem essa perda e vêm expressar a maneira como aquela existência, como aquela vida tocou a vida delas. E por mais incrível que pareça, a gente trata essas coisas como comum. O que a gente espera é que diante da morte cada um venha dizer uma história que teve com a pessoa, mas eu estou falando de algo que vai para além disso, uma projeção maior. Não é um esforço da pessoa de dizer o que ela já viveu de situação com quem está ali, mas
algo natural, algo de alguém que foi tão impactado por aquela existência, que sente aquela dor com um impacto tão forte quanto, sabe? É de fato legado. E hoje eu quero falar com vocês sobre legado. Antes disso, peço que você pegue a sua Bíblia aí, pausa o vídeo, procura comigo a passagem que está em Filipenses. Nós vamos ler agora. Filipenses, capítulo 1, versículos 20 a 25. Nós vamos ler o texto completo para ter um entendimento maior, mas nós vamos focar em alguns versículos. Mas vamos ler Filipenses 1, do 20 ao 25. Pega a sua Bíblia, pausa o vídeo se for necessário, localiza e vamos ler comigo. Eu vou fazer a leitura agora, vamos lá? Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé. Amém? Versículos 20 a 25 tem inúmeras lições. Você já deve ter escutado pregações com base nesse texto e tem muita lição rica, muitas preciosidades aqui para a gente abordar. Mas eu quero enfocar com você os versículos 22 e o 23. Bem, por que eu quero falar disso? É lógico que quando a gente perde alguém que a gente ama, é muito doloroso e é natural, nós somos seres humanos, né? Nós estamos sendo separados de alguém que é importante para nós e não tem como você não sentir aquela dor, aquele choque. Mas quando você pensa na morte do cristão, quando você pensa no que significa essa vida daqui, a vida eterna, você passa a ter um enfoque, uma perspectiva correta da eternidade e isso te consola. Até mesmo ali, naquele momento, nós estávamos refletindo sobre isso, né? Como o mundo já foi tão contaminado pela maldade, existem tantas pessoas ruins e a gente pensa assim, nossa, parece que o ímpio dura mais, parece que aquele que é mau dura mais tempo e os bons vão partindo mais cedo. Mas a gente lamenta isso como se a morte fosse uma punição para aquele que está sendo recolhido. E a verdade é que, da perspectiva de Deus e daquele que parte para estar com o Senhor, aquele que morre em Cristo, isso só é alegria, isso não é punição. Para quem parte para estar com Cristo e para o Deus que recebe o seu Filho amado, isso é alegria. Para nós é dor, porque é uma separação. E é uma separação temporária, e o fato de ser temporária é um consolo para nós. Mas ainda é uma separação de alguém que a gente ama muito. E isso dói, e às vezes isso faz com que a gente tenha um enfoque diferente da morte, como se ela fosse uma coisa ruim, como se ela fosse uma punição para aquele que partiu, mas não para aquele que partiu no Senhor. Essa que é a verdade. A gente trata essa vida daqui como se ela fosse um fim em si mesmo. E nós já falamos sobre isso em muitos vídeos aqui do canal. A gente trata como se isso aqui fosse tudo que nós temos para viver e não é. Nós esquecemos que a nossa missão de estar aqui é aquilo que Paulo fala aqui no versículo 22. Se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Nós estamos aqui nessa terra para dar fruto da obra, para frutificar. Isso aqui é para ser de fato passageiro. Nós estamos aqui para cumprir um propósito, uma missão e depois voltarmos para Deus, porque a maior parte da nossa vida é a eternidade e não essa vida provisória daqui. Então, Paulo deixa bem claro uma coisa. Ele diz, se viver na carne me der fruto da minha obra, eu não sei o que devo escolher. Porque de ambos os lados eu estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque é ainda muito melhor. Eu gosto da tradução que fala o que é incomparavelmente melhor. O céu e estar com Cristo é incomparavelmente melhor para aquele que está partindo ao encontro do seu Senhor, não é? Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que estamos aqui para cumprir uma missão, para frutificar. E Paulo sabia que a morte dele seria ruim para quem fica, para quem estava sendo atingido, tocado
pela frutificação das suas obras, que era aqueles a quem ele pregava, aqueles a quem ele discipulava, quem liderava, quem encorajava, enfim, com quem ele exercia aquele ministério. Então ele dizia: eu fico em aperto porque estar com Cristo é ainda muito melhor. E aí o 24 ele fala: mas julgo necessário por amor de vós ficar na carne. Porque ele entendia que para quem ficasse essa separação seria ruim, não só pelo amor que eles lhe tinham, mas também pelo ministério que ele exercia para com eles, frutificando e ganhando cada vez mais vidas para o reino de Deus. E esse era o propósito dele, e esse é o propósito de todos nós nesta vida daqui. Então, nós nos esquecemos muitas vezes, nós tiramos isso dos nossos olhos e perdendo essa visão, é muito fácil a gente imergir numa tristeza tremenda, sabe? Mas isso é semelhante a zerar um jogo. E eu sei que é uma analogia assim, é um eufemismo, né? Porque não dá conta da importância do que é a vida, porque a vida não é um jogo. Mas é você ir lá, cumprir todas as regras e vencer todas as etapas. E aí você parte para a eternidade. Ali está a sua recompensa, ali está o seu galardão. Então, o que eu quero dizer com isso? E agora eu chego aqui na parte do legado. Veja comigo o versículo que está em 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 20. Era da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 8 anos, e foi-se sem deixar de si saudades, e o sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Aqui nós temos falando sobre o reinado dos reis de Israel, e nós vemos esse versículo que ele não é pouco conhecido, não. Você também já pode ter, inclusive, ouvido alguma pregação, alguma palavra baseada nesse versículo sobre um rei de Israel que partiu sem deixar de si saudades. E aí eu volto a frisar aquilo que eu falei para vocês no início do vídeo. A gente trata como se fosse comum alguém comparecer e dizer: nossa, eu passei isso com essa pessoa, eu vivi isso, eu me lembro disso, eu me lembro daquilo, como se fosse a pessoa que estivesse fazendo aquele ato deliberado de bondade, de trazer à memória uma lembrança que tem com quem partiu. Mas, na verdade, isso não é comum. É possível que alguém parta sem deixar de si saudades. Nós temos aqui um exemplo em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 20. Esse homem partiu sem deixar de si saudades. Ninguém sentiu falta dele, ninguém. Nem mãe, nem filhos, ele não deixou saudade em quem ficou. Significa que o propósito dessa vida daquele não cumpriu. A existência dele não valeu de nada se ele não foi capaz de deixar um legado. E é aqui que eu deixo o ponto, aqui eu quero chegar, o ponto central. O importante de nós termos uma passagem nessa existência, nessa vida terrena e provisória, é deixar legado. É deixar de si saudades quando nós partirmos. Se quando nós formos, nós não deixarmos um legado, então nós não zeramos o jogo, que foi a analogia que eu coloquei aqui. Então você não conseguiu cumprir as regras, você só perdeu em batalha e perdeu a oportunidade de fazer essa vida daqui valer a pena, porque ela só tem um propósito: tocar a vida de pessoas. Eu posso dizer claramente que essas duas pessoas que nós perdemos tocaram a vida de outras pessoas, pelos testemunhos que nós escutamos delas nessas cerimônias de despedida, que eu compareci nas duas e pude escutar, particularmente a respeito do meu primo, com quem eu tinha mais convivência. Eu posso dizer uma existência de 23 anos, era um jovem, muito, muito novo, e eu fiquei completamente impressionada como é possível a pessoa fazer a diferença na vida de outra, mesmo com uma existência assim, que a gente considera curta, porque sabe que poderia ir muito mais, né, na nossa vontade, né, no nosso entendimento que nunca será melhor do que o de Deus, até iria, mas em 23 anos de história, mesmo tão jovem, mesmo não tendo vivido tantas coisas que muitas pessoas já viveram sem nem tocar a ninguém,
mesmo não sendo um dos reis de Israel, porque esse homem era um rei de Israel e conseguiu partir sem deixar saudades, mesmo sem estar num cargo de rei, mesmo sem estar num cargo proeminente, mesmo tendo tão tenra idade, já tinha tocado inúmeras pessoas. E eram pessoas da sua faixa etária para baixo, jovens e adolescentes que viam o testemunho dele de menino trabalhador, humilde, generoso, alguém que gostava de ajudar e ajudou a todas essas pessoas que estavam extremamente chorosas, sofridas por terem perdido alguém que de fato vai deixar uma lacuna no dia, vai faltar aquela parte ali. Não é só o fato de não estar mais entre nós, os nossos olhos não verem, é alguém que realmente fazia diferença, então vai ficar aquele vazio ali. Alguém que tocava com seu testemunho, um menino de Deus, que sempre me acompanhou em muitos cultos, quando eu não tinha ninguém para ir, chamava ele para ir, ele ia comigo, sem reclamar, na maior alegria do mundo. E com certeza o testemunho que ele deu faz-me ter a certeza de que ele cumpriu o propósito dele aqui na Terra e ele entendeu tudo. Quem aproveita a vida dessa maneira para tocar a vida de outros, entendeu tudo. É esse o propósito. Entendeu tudo, fez a sua parte, cumpriu a sua missão, que era frutificar nas suas obras, e então partiu para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor para ele e para Deus que o recebeu. Aqui ficam só as saudades, e muitas saudades, mas nós sabemos que vamos encontrá-lo. Nós ficamos aqui para nós também frutificarmos, porque ainda temos o que frutificar. E eu deixo essa mensagem para você que está me assistindo. Você ainda tem o que frutificar. Às vezes você pode ficar em aperto, também como Paulo, mas desde que seja pela perspectiva correta. Não porque a morte é uma punição, não porque essa vida é um fim em si mesmo e é tudo que nós temos, porque nós sabemos que a eternidade é a maior parte da nossa vida. Mas que você fique em aperto por não saber se fica aqui e continua a frutificar na vida das pessoas que estão à sua volta, ou se parte para estar com Cristo, que para você seria incomparavelmente melhor. E justamente para essas pessoas que frutificam tanto em vida, é que dói mais a perda daqueles que ficam. Porque são pessoas que de fato fizeram a diferença. São pessoas para quem o viver foi Cristo e por isso o morrer foi lucro. Porque o viver de Cristo através da vida das pessoas é o que toca outras pessoas. E quanto mais pessoas a gente toca, mais conta sobre qual é o nosso legado e quanta falta a gente vai fazer quando morrer. Então, essa dor aqui tão grande que ficou dessas duas pessoas que partiram, apesar de extremamente dolorosa, nos conta do quão valiosos eles foram e do quanto eles entenderam tudo sobre cumprir essa missão e sobre qual é a finalidade dessa vida daqui. E é essa a mensagem que eu queria deixar para vocês essa semana. Construa o seu legado. Você está aqui porque ainda tem legado para deixar. Está aqui porque ainda tem mais o que frutificar. Se ficarem em aperto, fiquem em aperto sobre continuar dando frutos ou sobre estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Porque a qualquer momento nós estaremos. Cada um de nós teremos nosso momento de ir ao encontro do nosso Mestre, do nosso Criador, nosso Deus Pai. Então, quando chegar esse momento, que nós tenhamos feito o que tínhamos para fazer e que, diferentemente desse rei que não deixou de ser saudades, nós venhamos deixar uma trilha assim, ó, gigantesca de muita saudade para trás, de pessoas que sentem falta do cumprimento da nossa missão, que é levar Cristo e a luz de Cristo para o máximo de pessoas que conhecermos e que ainda estejam em trevas. Em nome de Jesus, não deixe de construir o seu legado. A qualquer momento nós podemos partir. E se nós partirmos, que nós venhamos deixar de nós saudades. Que nós venhamos deixar muitas saudades, porque quanto maior o legado, maior saudade ficará. Muito obrigado, meu Deus, por ter nos dado a oportunidade de conviver com essas duas pessoas preciosas, que foi o João, que foi o Gabriel, que foram essas pessoas incríveis, tão distintas, tão diferentes umas das outras, não se conheceram, mas de maneira igual fizeram muita diferença na vida das pessoas. Eram duas pessoas extremamente alegres, de bom humor, humildes, trabalhadoras, que têm um caráter de Cristo
e que fizeram a diferença no meio em que conviveram. E isso jamais vai ser esquecido até o dia do reencontro. Esse é o nosso consolo para nós que ficamos aqui. Eu espero que seja um consolo para você que está me assistindo, que talvez tenha perdido alguém também. Até o reencontro, você se console com a ideia de que a vida eterna nos aguarda e a separação é apenas provisória. E essa dor da saudade é pelo legado que ficou. Tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigada por terem me assistido em mais uma semana. Eu amo a vida de cada um de vocês e estou orando por cada um de vocês. Se você está sofrendo com a dor do luto, com a dor da morte, deixe aqui o seu pedido de oração, coloque o seu nome, nós estaremos orando por você, por toda a sua família e tudo mais, o que você precisar. Se você precisar de oração, conte conosco como intercessores. Eu creio que em nome do Senhor Jesus a oração tem poder e vai te ajudar a superar qualquer obstáculo. Obrigada, viu? Semana que vem tem mais. Se assim Deus nos permitir, eu aguardo vocês. Tchau, tchau.